Você já leu o livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, de Theodor Adorno? Fala pessoal, eu sou o Rojo Soares, sou um homem negro não retinto, cisgênero, tenho 28 anos, meu cabelo tá um crespo cacheado de tamanho curto e cor castanho escuro. Uso um óculos de grau em formato redondo e tenho barba curta. Tô vestindo uma blusa verde com estampa ilustrada do Marx e Engels caminhando de mãos dadas. Também estou usando um colar de sementes de coco. Atrás de mim tem uma cortina preta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa obra aqui do Theodor Adorno chamada Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, publicada pela editora Unesp. Essa é a primeira leitura que eu faço do Adorno, então é uma leitura diferente para mim, embora ela aborde temas que eu já tenho algum contato e interesse também. Mas eu considero importante de compartilhar com vocês que essa é uma leitura que vai apresentar alguns conceitos e elaborações que ele vai desenvolver de forma mais profunda em outros trabalhos. E por isso eu não vou conseguir, por meio de uma breve resenha crítica aqui, baseada nesse texto em específico, traduzir ou até mesmo problematizar conceitos tão complexos de maneira mais qualificada da maneira como eu gostaria. Essa edição aqui, ela possui uma apresentação do Felipe Catalani, que é um filósofo pela Universidade de São Paulo e que é uma apresentação bastante instigante. Nessa apresentação, ele vai apontar os elementos utilizados na teoria do Adorno para a compreensão do fascismo, até porque o Adorno vivenciou essa época e escreveu muito sobre o fenômeno do nazifascismo. Então, ele apontou quanto que na teoria de Adorno ele vai apreender de elementos psicológicos e sociais para buscar compreender o fascismo, embora a sua conclusão é a de que o fascismo está intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento do capitalismo moderno. Ele vai fazer uma análise do Terceiro Reich na Alemanha enquanto um produto de uma sociedade industrial capitalista em expansão e que no seu processo de modernização e expansão territorial, enquanto uma nova fase da acumulação capitalista, precisaria então se utilizar de artifícios de terror e coerção para se realizar na sociedade alemã. E é aí que o regime nazista entra como uma ferramenta colonial, de expansão territorial e de modernização por meio da guerra, por meio de uma política racista e antissemita contra os judeus, e ele vai fazer uma análise muito interessante nessa apresentação de como que esse antissemitismo é construído e os instrumentos utilizados para isso. E também por meio de uma fantasia que vai, digamos assim, fazer com que seja mais atraente para essa direita, o colapso social e a destruição, ao invés de um projeto de transformação social. Fala pessoal! Se você já me acompanha há algum tempo ou se você chegou até aqui por agora, você sabe o quanto que é importante para mim que produzo conteúdo poder contar com a interação de vocês que estão acompanhando para eu saber que esse conteúdo é relevante para vocês, para eu saber também que esse conteúdo tem furado a bolha do algoritmo e que tem a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas. Por isso eu venho pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. Os links vão aparecer aqui na tela, mas eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo também. Tem também o nosso canal de transmissão lá no Telegram, onde sempre que sai um vídeo novo, sempre que tem alguma atividade aberta, alguma atividade pública que eu participe, eu mando lá para vocês saberem o que está rolando. Então entrem lá porque é uma ótima ferramenta para também fortalecer esse trabalho. No mais, eu agradeço de verdade por todo o apoio e confiança que eu tenho recebido até aqui e bora seguir com o vídeo. Daí, a gente chega no discurso do Adorno. E aí, assim, esse texto aqui, na verdade, é a transcrição de uma palestra do Adorno que ele deu em 1967. Ele fez um discurso na Universidade de Viena, a convite da Liga dos Socialistas, dos estudantes socialistas, onde ele vai fazer uma exposição com o tema Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. E aquele era um contexto do pós-guerra. O nazifascismo havia sido vencido militarmente, mas na Europa a extrema-direita estava avançando em diversas esferas da sociedade. O antissemitismo ele era crescente na Alemanha e a gente vai ver o Partido Nacional Democrata Alemão, um partido nacionalista e com viés nazista, sendo fundado e ganhando projeção social naquela mesma década, a partir de 1964. E o debate que o Adorno está fazendo ali é que o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe como consequência o fim do fascismo. O fascismo se fazia presente na sociedade
e era insuficiente para o Adorno explicar essa permanência do fascismo somente com bases psicológicas ou ideológicas, mas para ele haviam elementos políticos e bases sociais que precisavam de ser entendidas no seu conjunto. E, fundamentalmente para ele, a base do fascismo era política, e para entendê-lo, esse aspecto não tinha como ser ignorado na discussão. Dois elementos interessantes que eu quero destacar nesse discurso é que o Adorno vai explorar as bases econômicas dentro do capitalismo que vão estar relacionadas com esse contexto onde o fascismo perdura na Europa, e a composição social que está suscetível ao fascismo. Ou seja, quais são os setores, as camadas sociais que se aproximam e se deixam levar, segundo esse autor, por esse fenômeno social. No tocante às bases econômicas, existe o elemento estrutural de que a acumulação do capital persiste na sociedade do pós-guerra. O capitalismo está presente e o fascismo está intrinsecamente relacionado com o modelo de produção capitalista industrial e moderno. E há um medo naquele contexto de que a crise econômica, o desemprego, atinja determinadas parcelas das classes médias, de modo a colocar em risco o seu status social e os seus privilégios, assim como poder levá-las a uma perda material das suas aquisições financeiras. Junto a isso, havia um certo medo também com o desenvolvimento das forças produtivas. O que isso significa? O avanço tecnológico, a automatização do trabalho, que cria uma ideia de um desemprego por conta da tecnologia, que vai alimentar também o ódio ao socialismo, ainda que esse entendimento por socialismo seja algo bastante ambíguo. E o nacionalismo ganha um peso muito forte nesse processo todo, como uma forma de proteger aí os interesses, no caso ali analisado, da Alemanha frente ao mundo dividido em dois grandes blocos de poder. A gente não pode esquecer que aquele também era o contexto da Guerra Fria. Então a legitimidade dos Estados-nação também estavam sendo colocados bastante aí em questionamento. Um outro ponto a se destacar na palestra é o quanto que o fascismo se alimenta da insegurança social e da premeditação de um colapso, de uma catástrofe. Então, há um discurso muito atrelado a proteger a sociedade da recessão econômica, da degeneração do comunismo, comedor de criancinhas, ou até mesmo de um sistema falido de democracia que não deu certo. E algo que está nas raízes da justificativa do fascismo para o Adorno é justamente a incapacidade da democracia liberal em se apresentar enquanto uma alternativa de democracia plena, enquanto esse modelo, na verdade, estava servindo apenas enquanto uma democracia formal. O autor ele não vai se aprofundar muito em qual seria esse modelo de democracia que faria justiça ao seu próprio nome. Mas nós podemos identificar em vários momentos que há uma crítica ao capitalismo e na relação desse modo de produção com o fascismo. E com o autoritarismo também, sobretudo como uma resposta à própria crise industrial moderna capitalista. Portanto, eu creio que é possível a gente aferir que essa democracia plena seja uma democracia que lide racionalmente com a socialização dos meios de produção, com a coletivização da terra, uma democracia socialista ou socialismo democrático. Mas isso não está explícito no discurso do Adorno, é uma inferência minha, tá? Se você chegou nesse vídeo até aqui, se você já acompanha o trabalho que eu faço há algum tempo, se você bota fé no tipo de comunicação que eu trago por aqui, então considere apoiar financeiramente esse trabalho. Todos os projetos que eu toco são autofinanciados, mas isso aqui é uma forma de trabalho. E é um trabalho que demanda de mim recursos materiais, recursos financeiros, tempo, dedicação, energia, produção intelectual, dentre outras coisas. Por isso, se tiver na sua condição, se você tiver interesse, contribua com uma quantia de qualquer valor para esse trabalho através do nosso Pix, utilizando a chave de referência rojulsoares@protonmail.com e contribua com uma quantia de qualquer valor no tempo que você quiser, quando você puder. Você pode ter certeza que qualquer quantia que você colaborar vai contribuir pra caramba para o fortalecimento e para a continuidade desse canal. Valeu! A última questão que eu queria apontar sobre como ele vai desenvolver o debate sobre o fascismo e esse movimento de radicalismo da direita ali na década de 60 é justamente o componente comunicacional.
ou seja, por meio da propaganda. A propaganda para o Adorno ela vai servir dentro desse movimento radical de direita como uma técnica de psicologia de massas, algo instrumental para massificar esse movimento de radicalização, de modo que as massas venham a aderir a esse movimento por meio do apelo à personalidade autoritária. A propaganda ela não vai cumprir um papel de difusão ideológica, porque na visão do Adorno, a ideologia do fascismo ela não é tão rigorosa assim, ela não é tão sofisticada. Ela é flexível e pode ter variações de acordo com o contexto. O objetivo real do fascismo é uma dominação incondicional. E a propaganda é o cerne para dar essa roupagem, a essa dominação que se adeque ao cenário político. Então, a propaganda vai servir para difundir simbologias que vão criar representações do que é o nacionalismo, do que é o patriota, do que é o alemão. Ou se a gente fosse tentar pensar essas representações em realidades mais próximas a gente, do que vem a ser o cidadão de bem, do que é o trabalhador em contraposição ao vagabundo, do digno e do não digno, do que é verdade, do que é doutrinação ideológica, do que é o certo e do que é o errado. No final, o autor nos induz a combater o fascismo não por meio da ideologia, não se utilizando dos mesmos métodos da extrema-direita, mas por meio da racionalidade, por meio de uma verdade não ideológica. Ele vai dizer que a força decisiva da razão é algo que vai se contrapor aí a essa comunicação fascista, que para mim, já de início, soa um pouco estranho. É difícil dizer que qualquer sujeito que está inserido dentro de uma sociedade, por meio de valores, de uma determinada cultura, de toda uma construção jurídico-política que vai determinar o seu comportamento, enfim, que nós vamos conseguir fazer um julgamento dos fatos, daquilo que está diante de nós, dos elementos sociais, sem um aspecto ideológico, ou de uma maneira mais isenta, de uma maneira neutra. Eu acho que só pelo fato de nós nos apropriarmos de uma concepção de verdade, tendo como um objetivo o enfrentamento a uma determinada organização social, a um fenômeno político, já traz consigo aí um cunho ideológico. Talvez fosse mais interessante uma utilização da concepção de verdade de maneira a prezar pela realidade dos fatos, independente dos nossos vieses, e sem manipular essas informações e as ações tomadas a partir desses elementos mais objetivos. E eu sei que é complexo essas demarcações, mas pode ser um ponto de partida mais crível dessa forma. E eu também tenho algumas considerações a fazer acerca da análise do Adorno, que separa a base econômica e política da ideologia, porque, ao meu ver, está tudo imbricado. E aqui eu não vou entrar muito na questão mais psicológica do debate, porque eu não me sinto à vontade, não é a minha área de estudo. Mas o que eu considero relevante de apontar é que existe a base ideológica do fascismo, ainda que ela seja instrumental aos interesses de dominação, a interesses imperiais e interesses coloniais. Mas ela é ideológica e tem a ver com a própria base de sustentação do capitalismo. Então, é um componente ideológico que, para ser explicado, vai exigir da gente uma crítica da economia política da sociedade capitalista industrial, moderna e ocidental. Mas essa crítica toda que eu estou fazendo aqui, ela é baseada nos elementos apresentados nesse discurso, porque, como eu disse, esse é o meu primeiro contato com o debate promovido pelo Adorno. Eu não posso dizer para vocês aqui nesse vídeo que é uma crítica necessariamente à concepção do Adorno de um modo geral, porque eu reconheço que só essa leitura primária dele, que vem de uma palestra, que traz alguns referenciais teóricos de forma mais sintética e mais aberta, não é o suficiente para, de fato, ter uma discordância real e mais sistemática com alguma posição mais específica. Isso precisaria estar melhor elaborado e desenvolvido para, de fato, ser algo mais contundente. Beleza? Então, considerem esses comentários meus menos como uma discordância oficial e mais como algumas considerações iniciais sobre esses pontos que estão presentes no texto. E para concluir, eu gostei muito desse meu primeiro contato com a teoria do Adorno. Eu acho que tem muita coisa interessante que a gente pode e deve aproveitar da sua análise e do seu testemunho também. Algo importante de destacar é que esse discurso é muito atual, porque esse radicalismo de direita e muitas dessas características elas são completamente possíveis de serem identificadas nos fenômenos de extrema-direita do século XXI em diversos países.
Mas, obviamente, nós não podemos ignorar que há certas condições e elementos que são históricos e temporais. E nós precisamos entender que cada época e contexto possui as suas próprias especificidades também. Mas, nesses tempos de movimentos que mobilizam suas tendências autoritárias, personalistas, de dominação, violentas e preconceituosas por meio de fake news, de uma comunicação focada na desumanização de inimigos construídos, de massificar determinados setores da sociedade, movidos pelo medo da crise econômica, da catástrofe social, do terrorismo, a gente vê o quanto medidas violentas de setores da extrema-direita são usadas para justificar o ódio aos palestinos, o ódio às populações LGBTI+, o ódio às feministas, aos povos originários, dentre muitos outros setores aí da sociedade. Tem muita coisa que a gente consegue utilizar que nos ajuda a entender o período histórico que nós vivemos hoje. E essa é certamente uma leitura que eu indico para que vocês leiam e reflitam bastante sobre isso, claro, sempre de maneira crítica. E é isso, gente. Eu fico aqui por hoje. Um beijo para vocês e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda, na parte superior da tela, o título Anexos. Imagens de pessoas citadas durante o vídeo. As imagens das pessoas citadas a seguir estão sobre um fundo cinza e amarelo. Os seus nomes estão escritos dentro de uma caixa de texto branca localizada na parte inferior da imagem, à direita. Imagem de Theodor Adorno. Imagem em preto e branco do rosto de Adorno. Homem alemão, aparenta estar com mais de 50 anos, careca, usa óculos de grau, o rosto e olhar estão inclinados para o lado esquerdo, a boca está entreaberta. Ficha técnica, roteiro, apresentação, edição e legendas, Roju Soares. Filmagem, Gabriel Quintão, Limão Capeta Filmes. Identidade visual, Roju Soares. Capa de vídeo, Léo Spies. Trilha sonora, Wolf Moon Unicorn Hats.